Eu sou o repórter Douglas Coelho e hoje farei uma entrevista muito especial. Voltarei a conversar com Rafael Becker, para os íntimos Rafa, como para mim, para o Diego Vilela e para muitos outros amigos que esse grande cara deixou e tem ainda aqui, mantém aqui na cidade de Canguçu. O Rafael Becker, ele vai falar um pouquinho para nós da sua história e também, em especial, do fatídico dia 31 de outubro de 2008, há exatos 12 anos atrás. Esse dia deixou uma marca na vida do Rafael, uma lembrança de superação, uma lembrança triste também, e a gente convidou ele e ele aceitou de prontidão aí essa entrevista, esse momento conosco aqui. E hoje a gente quer agradecer muito ele por ele ter aceitado esse convite. Ele vai falar um pouquinho para nós, vai contar um pouquinho dessa história, vai atualizar o leitor e o telespectador, os amigos que com certeza vão estar assistindo a essa entrevista e vai trazer novidades aí para nós. Primeiramente, tudo bem, Rafael? Bem, Douglas, tudo bem, os telespectadores, aos leitores, um prazer enorme estar conversando com vocês. Muito feliz pelo convite e espero que a gente possa trocar uma ideia bacana. Com certeza, muito bacana, a gente vai conversar aí, Rafael, e como eu falei, tem muitos amigos teus que com certeza vão assistir essa entrevista e vão ficar muito felizes aí de saber como está o teu dia a dia hoje, como foi esses 12, quase 13 anos aí de história, depois deste, como tu mesmo nos dissesse agora, nas tuas palavras, teu segundo nascimento. Rafael, gostaria de te perguntar qual é a tua lembrança mais remota, qual é a memória que tu tem no porão da tua alma para trazer para nós hoje daquele longínquo dia 31 de outubro de 2008. Quais foram os momentos finais antes daquele acontecimento que tu lembra e pode trazer para nós, até mesmo para atualizar quem não conhece a tua história? Tudo o que eu posso te dizer é que eu vivia, na época, o sonho de todo jovem, que era ser jogador de futebol na época. Então eu me dedicava muito àquilo. Eu me dedicava, enfim, e na época, eu fazia parte do grupo do Pelotas. E a gente tinha uma rotina semanal, diária de treinos, e a gente tinha um jogo, o acontecido foi numa sexta-feira à noite. Nós tínhamos um jogo treino no sábado de manhã. E eu acabei treinando sábado e sexta de noite, na tarde, e acabei vindo para Canguçu. Até poderia ter ficado em Pelotas, mas acabei vindo em Canguçu, queria ver a família, enfim. E foi quando estava em casa, uma rotina normal de uma sexta-feira, resolvi dar uma volta de carro na cidade, que era mais ou menos umas 10h30 da noite. Quando eu fui surpreendido e essas coisas elas estão muito presentes na minha mente, na minha memória. A gente nunca vai esquecer, por mais que a gente não queira relembrar, as memórias elas vêm, né? E eu lembro de tudo, né? Eu não fiquei inconsciente nenhum instante, então eu sei exatamente tudo que aconteceu, eu sei exatamente tudo que aconteceu, o pós, como foi o resgate, como foi chegar no hospital em Pelotas, eu lembro de tudo. Então eu lembro que eu por volta de 10h30 da noite, por aí, eu parei na esquina da Rádio Cultura ali, e eu vi que tinha uma pessoa descendo na rua da Brigada com uma arma em punho. E eu não conseguia identificar quem era, porque era de noite, a iluminação na rua estava muito ruim. E eu só vi que alguém vinha com uma arma na minha direção, na direção do meu carro. E eu acabei achando que era um assalto. E eu dobrei à direita, e quando eu dobrei à direita, eu só senti uma sensação de queimado nas costas, e eu percebi que naquele momento eu acabei perdendo o movimento das pernas na hora. E por Deus, e aí eu acredito na força divina, eu perdi o movimento das pernas na hora, e eu fiquei com o pé trancado no acelerador, e por instinto eu puxei o freio de mão do carro, e o carro virou praticamente estacionado, assim, e foi ali que, naquele momento, foi que eu comecei a perceber o que realmente tinha acontecido. Foi naquele momento que as coisas mudaram, que a vida fez o 360 graus, e a partir dali, como eu te falei já, começou uma nova história, começou um novo nascimento. Enfim, aquele dia eu tenho muito marcado, e eu tenho certeza que
eternamente eu vou lembrar desse dia, mas hoje eu lembro de uma forma diferente, que agora no decorrer a gente vai conversando. Com certeza. Era um dia comum, Rafael, um dia em que tu saiu para dar uma volta de carro, após vir visitar os teus pais, como tu disse, jogando futebol em Pelotas, veio passar o final de semana em Canguçu, né? Um dia comum que era para ser um dia de divertimento, um dia de voltar para casa depois de dar uma volta no centro, como muitos canguçuenses fazem, né, aos finais de semana, e acabou gerando aquilo ali. Nós temos notícias, Rafael, e no arquivo de notícias, de que naquele dia havia acontecido um assalto na cidade, um assalto a uma farmácia, e talvez tu tenha sido confundido por essa pessoa como das pessoas que praticou esse assalto, ou suspeito pelo menos, e a pessoa nem sequer te abordou, ela simplesmente te alvejou pelas costas. Foi isso como tu... Pelo que eu sei, tinha acontecido um assalto na cidade, em uma farmácia, e o assalto teria sido por volta de 8 da noite. Então já teriam passado quase 3 horas do assalto. Tá? E aí o proprietário da farmácia teria visto um carro, que no caso era o meu carro, né, às 10h30 da noite, passando de novo na frente da farmácia, e ele achou que era o mesmo carro que teria assaltado ele. Fez o comunicado com a polícia, e a polícia na época, não sei onde estava, enfim, a viatura, então não tinha viatura para fazer uma abordagem, não tinha nada, e foi uma abordagem totalmente despreparada, enfim, não posso nem considerar que isso seja uma abordagem, porque foi um tiro que foi dado pelas costas, foi um tiro que furou o porta-mala do meu carro, banco de trás, banco da frente, e acabou pegando nas minhas costas. Então, quer dizer, poderia ter gente no banco de trás do meu carro que poderia ter sido fatal. Então, são coisas que são inexplicáveis, mas que a gente não entende, mas que a gente tem que passar a lidar e passar a conviver e aceitar. Eu acho que mais ou menos o que eu tenho para te falar é isso, que através de uma atitude despreparada, a vida de muitas pessoas mudaram, porque não foi só a minha, né? Teve muitas pessoas na minha volta, do meu convívio, que tiveram que conviver e convivem com a mudança que isso ocasionou. Sem dúvida. Bom, eu achei muito sublime a colocação do Rafael, a colocação que ele fez para mim antes de ligarmos a câmera aqui da entrevista. Ele disse: olha, Douglas, desde aquele dia 31 de outubro, há 12 anos atrás, quase 13, que completará em outubro, eu comemoro 2 aniversários. O meu nascimento, lá nos anos 80, né? E o meu segundo nascimento, que foi no dia 31. Eu nasci de novo. Essas são as palavras do Rafael, ele vai falar agora um pouquinho, mas ele disse: olha, eu nasci de novo, porque desde aquele dia eu tive uma mudança, um giro de 360 graus, radical na minha vida. Então, Rafael, eu gostaria que tu falasse agora para nós, nas tuas palavras, como tu me relatava anteriormente, como foi essa mudança, o que aconteceu depois, não só contigo, obviamente, né? Tu teve teus movimentos inferiores limitados, como nós sabemos e como tu nos relatou também, como eu presenciei na época, tenho memória desse fatídico dia, mas não só a mudança na tua vida, mas a mudança na vida dos teus pais, na vida dos teus familiares, das pessoas que estavam contigo naquela época, né, e teus amigos, tua carreira, que tu estava começando, dando os primeiros passos ali no futebol, né, como tu dissesse antes. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Rafael, a gente quer escutar de ti. Douglas, sabe que logo que aconteceu, comigo as informações eram muito desencontradas, mas que nem eu te falei, eu não fiquei em nenhum momento inconsciente. Então, todos os 22 dias que eu tive dentro do hospital, sendo eles 6 na UTI, eu tenho muito presente, e aos poucos as informações elas foram começando a chegar, as informações do que mudaria na minha vida. O primeiro diagnóstico foi que seria uma cirurgia extremamente delicada, que eu poderia não sobreviver à cirurgia, que era o lugar que a bala ficou alojada era um lugar de difícil acesso. Enfim, a cirurgia foi bem sucedida e logo após o término da cirurgia, aí são relatos dos meus familiares, tá? Que os médicos chegaram onde eles estavam ali e falaram: bom, a cirurgia foi bem sucedida, porém eu tenho notícia ruim para dar para vocês. O filho de vocês, e aí, eu não sou pai, mas eu acredito que o pai, o avô, a avó recebeu uma notícia dessa, para eles tenha sido muito difícil. O médico chegou e falou que, bom, a partir de agora teu filho, ele vai ficar só deitado, ele vai ficar todo tempo de fralda, enfim.
a notícia era essa, o diagnóstico era esse. Ele vai ficar deitado, ele não vai conseguir nem sentar. Talvez, se um dia ele conseguir sentar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para colocação de pinos na coluna, enfim. E, resumindo, quando eu saí da UTI, no 6º dia, eu estava sentado no quarto. Estava sentado numa cadeira e um dos médicos, quando entrou no quarto, não acreditou. Como tu está sentado? Eu, não, o outro médico esteve aqui e perguntou se eu queria tentar, eu tentei, eu tô tonto pra caramba, mas eu tô sentado. E ali foi, no meu entender, foi a primeira vitória. A primeira mesmo foi eu ter sobrevivido o que aconteceu. Mas naquele momento ali eu vi que nem tudo que eles diagnosticavam ia ser o que ia acontecer. E aí, a partir dali, eu tinha 2 caminhos, cara. Ou eu ia focar no meu voltar a andar, ou eu ia me focar para me reabilitar para a vida. O voltar para andar não dependia de mim, não dependia de fisioterapia, não dependia de médico, não dependia de nada. Porque a ciência não descobriu uma cura ainda para lesão medular, no meu caso. Ou eu focava naquilo, mesmo sabendo que a tendência de não ter resultado era muito grande, ou eu me reabilitava para a vida. E aí eu decidi, cara, eu vou me reabilitar para a vida. Então, a partir dali, eu comecei um trabalho de fisioterapia, comecei um trabalho de interação social. Quando eu falo interação social é porque eu saí do hospital no final do mês de novembro. E eu lembro que na época era muito forte as boates no Cruzeiro. E eu lembro de ter ido numa boate de Natal, menos de 2 meses depois do acontecido. Assim, ó, na época eu tava de fralda, cara. Eu tava com uma cadeira gigante, que era 2 vezes o meu tamanho, mas eu tava lá. Então essas coisas foram o início do processo de reabilitação. E claro, isso eu devo muito esse pontapé a familiares, a amigos, a pessoas que conviviam comigo na época, que me incentivavam a fazer isso. E ali eu senti que, cara, a partir de agora eu vou reabilitar para a vida. O que vai ser, não sei. Eu fazia educação física na época, quando aconteceu comigo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu vou focar no meu viver de novo, seja de que forma for. Foi quando em janeiro, eu fui para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, em janeiro de 2009. Fiquei 4 meses lá. Só vim um final de semana para o carnaval, era um feriado de carnaval, eu vim para Canguçu e voltei. E aí ali, ir para o hospital, ir para o centro de reabilitação foi o start. Sem aquilo ali, com certeza, a minha recuperação ela seria muito difícil, muito mais lenta, principalmente a recuperação psicológica. Porque a questão física a gente vai se adaptando. Eu te falei, não quero, não é o que eu imaginei para minha vida estar sentado numa cadeira de rodas. Não é. Ninguém imagina isso. Só que eu aprendi a lidar, principalmente psicologicamente, a lidar com essa situação. E eu ter ido no hospital na época foi primordial. Foi o que me fez enxergar, e aí não é minimizar o problema, tá? Mas é ver, por exemplo, lá, que tinham pessoas em situações bem piores que a minha, que estavam reabilitadas, que estavam querendo a reabilitação. E isso para mim foi essencial para que eu conseguisse dar o próximo passo na trajetória. Conseguiu buscar forças onde não tinha. Esse relato que tu faz aí, que o médico se surpreendeu contigo sentado dentro do quarto, tu buscou força em ti mesmo, em Deus, nos teus familiares, e pensou, eu preciso daqui me reinventar, eu nasci de novo, eu preciso dar os primeiros passos e preciso seguir. Sabe, Luciano, que depois eu fiquei sabendo ao longo do tempo, assim, que a minha casa aqui em Canguçu, quando aconteceu o incidente lá, ela não ficou 1 minuto sequer sem ter alguém lá dentro. Sempre tinha pessoas que a gente nem sabia que tinha uma proximidade tão grande, sabe? Que tinham um carinho tão grande, que estavam lá, que faziam orações, que iam lá dar uma palavra de conforto, que iam dar uma palavra de incentivo, ou perguntar se estava precisando de alguma coisa. Então, cara, certamente eu vou me esquecer se eu der nome, sabe? Mas foi muita gente mesmo que nem imagina, mas com uma palavra na época deu um empurrãozinho para que as coisas pudessem acontecer e que eu pudesse me reabilitar. Porque se eu te disser que foi fácil, se eu te disser que, cara, todos os dias foram rosas, cara, não. Foram muitos dias de choro, de angústia, de questionamentos de por que aconteceu, por que eu tinha que estar ali, por que eu estava naquele momento, naquele lugar. Mas hoje, com o amadurecimento, com
com trabalho psicológico, eu consigo entender de que talvez a gente tenha que passar por provações para evoluir enquanto pessoa também, sabe? Porque que nem eu te falei antes, eu não imaginava passar a viver numa cadeira de rodas. Mas quem me conhece, quem está no dia a dia comigo, sabe do quanto isso me evoluiu como pessoa. E eu acho que hoje eu tô mais aberto, tô mais disposto a enfrentar as coisas, porque foi um negócio que foi bem pesado. Provações que te fizeram grande, te fizeram evoluir, crescer e olhar para trás com orgulho de ter tido. Eu superei esse momento tão tumultuado, tão difícil. Como tu disse, nem todos os dias foram flores. Tu sabe que a gente vive num mundo, num social, que a aparência física, o estético, ele é muito necessitado pelas pessoas, sabe? Então, assim, tu tá fora do padrão, é difícil, sabe? É difícil, não é porque a sociedade te impõe isso, que tu tem que estar com o corpo, tem que estar magro, que tu tem que estar isso, e cara, isso é uma baita de uma bobagem, porque não é isso, a tua felicidade não tá aí. Então, às vezes eu falo assim, pô, cara, muitas pessoas passam por mim em lugares e questionam, tão novo na cadeira de rodas, cara, e eu já ouvi demais isso, sabe? E, sinceramente, eu tenho esse pensamento que eu sou incapaz para algumas coisas, como tu também é incapaz para alguma coisa, como o meu familiar é incapaz para alguma. Todo mundo tem a sua incapacidade. Talvez a minha incapacidade seja de dar uns passos, mas eu tenho capacidades talvez que tu não tenha. Então, assim, é uma questão de visão de vida, né? Com certeza. Que eu acho que hoje eu estou muito tranquilo em falar sobre. Eu relutei muito em conversar sobre o fato, fiquei muito tempo sem falar, sabe? Eu falava só em casa e muito pouco ainda. Muitas coisas que eu às vezes que eu acabo conversando agora, pessoas de dentro da minha casa não sabem, porque eu não guardava muita coisa, sabe? Só que chegou um momento da vida, do processo de evolução, que eu acho que é bom falar, acho que é bom incentivar talvez pessoas que possam estar passando por problemas semelhantes ou piores, que podem, o cara passou por isso e conseguiu dar a volta por cima, eu também vou conseguir. Então eu acho que a missão é essa, passar uma mensagem de que dá, se a gente querer a gente consegue. Exatamente. Hoje talvez tu não tenha, aliás, tu não tem o movimento das pernas, mas tu tem asas para conquistar tudo que tu conquistou, para chegar onde tu chegou. São provações que te fizeram, mais uma vez, ser sublime, ser grande, olhar para trás e dizer, eu superei. E eu acho que não há vitória maior e mais grandiosa do que se superar os próprios limites, de que se superar a si mesmo. Eu tenho isso para mim, eu acredito que o resumo do que tu está dizendo faz esse mesmo sentido, né? Porque, Douglas, assim, tu passar por uma situação de trauma, e aí seja qual for, ele é um negócio que ele te faz muitos questionamentos, mas ao mesmo tempo ele te torna muito forte. Eu, sinceramente, eu não sabia, claro, na época eu era um jovem de 19 anos, e eu não sabia da força que a gente tem, né? Porque no momento que eu me dei, cara, eu era um cara que fazia educação física, jogava futebol, me cuidava 7 dias por semana. Então, e aí do nada, tu emagrece 30 quilos, tu te vê numa cadeira de rodas, tu te vê usando fraldas, e tu pensa, cara, e agora? O que vai ser? Só que tu vê que dá pra mudar, que tu consegue. É possível. Que é possível, com adaptações. Mas hoje, dentro do possível, eu levo uma vida normal, moro sozinho, faço minhas coisas sozinho dentro de casa, tenho uma casa em Rio Grande adaptada para mim, e, enfim, eu levo uma vida normal, porém, eu vejo o mundo um pouquinho mais abaixo que eu estou sentado, né, cara? Mas é só uma visão, né? Rafa, eu sei que talvez não seja agradável, mas o Rafael mesmo nos autorizou e disse que não teria problema da gente questionar sobre como está hoje o processo do teu caso, do caso Rafael Becker, desse incidente, desse infeliz incidente, dessa
nem vamos nos referir como abordagem, porque como o Rafael falou, não houve uma abordagem, mas um fato que acabou mudando radicalmente a vida do Rafael. Como está esse processo, Rafael? E os responsáveis, como estão hoje? Eles foram julgados? Eles respondem por algum crime? Eles cumpriram pena? O que tu tem de informação sobre esse processo hoje? Até mesmo para nós explicarmos para quem está assistindo. Sabe, que uma coisa que me travou por muito tempo, no início, assim, nos primeiros anos, foi essa questão de ânsia por justiça, sabe? A ânsia por justiça, a ânsia de ver as coisas resolvidas. E aí, por destino, eu acabei entrando para o curso de Direito e vi que a coisa às vezes foge do controle das partes do processo. Hoje eu posso dizer que passaram-se 12 anos e o processo criminal ainda rola. Não teve nem julgamento ainda. É claro que tem coisas que eu não sei, porque quem entra com as ações criminais, quem faz a denúncia é o Ministério Público, né? Então eu sou a vítima do processo, então eu não sei realmente por que o processo demora tanto. Embora eu, como um atuante na área do direito, eu sei por que demora tanto, mas eu como vítima falando, eu fico triste, sinceramente, porque é uma espécie, para mim hoje, passados mais de 12 anos, é uma espécie de impunidade, porque não se tem resolvido. Tem uma questão que eu ainda espero, por mais que já tenha se passado 12, 13 anos, eu espero que seja feita a justiça. Por quê? Porque a gente precisa dar exemplo. E eu acho que por mais que as partes tenham condições de enrolar um processo por 12 anos, eu confio, sinceramente, na justiça, porque eu acho que esse é um instrumento de regular toda a sociedade e ele precisa ser imposto ainda que 12 ou 13 anos depois. Sem dúvida, até mesmo para, como tu mesmo dissesse, servir de exemplo para outros casos, né? Não ficarem impunes, não caírem no esquecimento ou não caírem no arquivo, serem arquivados como muitos casos, né, Rafael? Bom, hoje tu pode dizer que tu vive os dois pontos de vista, né? Tu vive o lado do direito, no qual o caminho que tu seguiu depois de trancar a educação física lá atrás, e também o ponto de vista da vítima. Tu vive dois lados diferentes, dois lados da moeda, melhor dizendo. Rafael, uma pergunta, eu acho que é uma pergunta mais leve agora também, que os teus amigos vão com certeza se alegrar muito de saber que tu pratica esportes. O Rafael nos contou que joga basquete hoje lá, nos horários vagos lá. Ele nos relatou também que mora em Rio Grande, ele falou que pratica esporte, que tem uma vida normal, que mora sozinho, uma casa adaptada. Ele vive hoje uma nova vida, obviamente, um novo nascimento, mas ele tem uma vida regrada, uma vida cheia de compromissos, pois o Rafael ele é servidor público, né, trabalha na defensoria. Gostaria que tu contasse para nós também um pouquinho do teu dia a dia, resumisse um pouquinho para nós, Rafa. Eu só vou te... quando tu falou ali do novo nascimento, coincidentemente no dia 31 de outubro é o dia do aniversário do meu avô também, uma pessoa que eu tenho um apreço enorme. Então hoje eu comemoro 2 aniversários, eu comemoro no dia 4 de julho, que é o dia do meu aniversário de nascimento mesmo, e o 31 de outubro, que é o meu novo nascimento. Eu considero que eu, sinceramente, eu nasci de novo, porque se tu pegar os exames, os diagnósticos da época, não era para estar vivo. Mas aí a gente já conversou sobre isso, que vem a força de Deus, a força da fé, a força das pessoas que estão ao teu redor, que isso fez toda o diagnóstico, aquele de cara, tu não era para estar aqui, se reverter, e a gente está aqui mais forte e comemorando 2 aniversários. Eu fico, hoje em dia, aquele 31 de outubro, que pelos primeiros tempos ele foi só tristeza, hoje eu já vejo ele de uma forma diferente. Comemoro a vida, 2 dias, tanto a minha quanto meu avô no mesmo dia, então esse dia se tornou um dia de festa. E em relação ao dia a dia, que nem eu te falei, eu fazia educação física e talvez na ânsia
de 2009 eu entrei para o curso de Direito, na ânsia da justiça, na ânsia de querer ver o caso solucionado, de querer revolução, eu entrei no Direito, formei em 2014, e aí logo naquele formar, o que eu vou fazer da vida, tinha passado na OAB, mas não estava seguro de que eu quisesse advogar. Foi quando 2 semanas depois de formado veio a nomeação no concurso de defensoria, e aí não pensei 2 vezes, né? É uma questão de estabilidade e tudo mais. Então desde 2014 eu estou lotado na defensoria de Rio Grande, vou fazer 7 anos já. E esse ano de 2020 foi um ano atípico, esse ano que passou, né? 2020 foi um ano atípico, porque eu ficava muito tempo sem vir a Canguçu, por exemplo, sabe? Ficava muito tempo sem vir. E esse ano a pandemia nos tirou muitas coisas, mas também nos trouxe muitas coisas, né? E a reaproximação com Canguçu, a reaproximação com meus familiares, com meus amigos, ela foi muito importante. Esse ano, como a gente está em trabalho remoto lá na defensoria, basicamente, eu consegui estar em Canguçu, consegui criar uma rotina aqui em Canguçu. Hoje, por exemplo, além do meu trabalho ser remoto, eu consigo ter uma rotina de fisioterapia e de academia aqui em Canguçu, vendo os amigos e tudo mais. Infelizmente, em 2020, que nem eu te falei, a gente tem a prática do basquete na ESEF em Pelotas desde 2010. Só que 2020 foi todo sem o esporte, a gente sente muita falta, né? Espera que essa vacina chegue logo para todo mundo, que a gente possa estar junto de novo. Mas enfim, a minha questão de rotina é isso. Eu nunca deixei de praticar um esporte, ainda que de forma diferente, né? Ele faz parte da minha vida, sempre fez, e não seria diferente agora, né? Só que de uma maneira diferente, como eu te disse. Então, eu acho que é isso, né? A gente está numa rotina pesada de trabalho remoto, de não aguentar mais estar em casa, mas também feliz de ao mesmo tempo estar próximo de novo de todo o pessoal que sempre me acolheu muito bem. Sem dúvida. Mesmo essas limitações com a pandemia te possibilitaram uma presença mais frequente aqui na casa dos teus pais, né? Em Canguçu, na tua cidade natal, até mesmo para tu conviver um pouquinho com os amigos, o que a distância acaba limitando, né? De uma forma tu usou isso para ter um tempo bom também, ter um tempo em casa também. E nesse tempo eu vi que o Rafa estava na cidade, fiz um contato com ele e disse, cara, eu preciso entrevistar esse cara, preciso saber como ele tá, porque, nossa, faz muito tempo que eu não vejo o Rafael e é só alegria. Tenho visto que a vida dele, Deus abençoou e ele tem tido uma vida plena e uma vida bem legal e tem sido um grande exemplo aí para muitas pessoas que pensam em desistir ou que estão no momento enfrentando alguma limitação, né, Rafael? Porque se eu te disser que todos os dias são ótimos, que todos os dias eu tô feliz, que todos os dias eu tô contente com tudo, com a evolução. Não tô. Tem dias que é tenso demais, sabe? Tenso demais, que dias que é dor física, lembranças psicológicas, mas isso eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem o dia de dor, todo mundo tem o dia de lembrança ruim, todo dia de questionamento. Só que hoje eu tô forte e eu consigo fazer com aquele pensamento desviar ele, sabe? E conseguir não esquecer, mas conseguir minimizar sempre. Tu, como um bom jogador, deve saber driblar esse pensamento, né? Driblar ali, passar por ele. Rafa, mais uma vez, às vezes as palavras não definem o que a gente gostaria de dizer e agora eu gostaria de te dizer muitas coisas. Mas, para resumir, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado esse nosso convite do Canguçu Online, de fazer parte aí do nosso hall de entrevistados, de contar um pouquinho da tua história, do que se sucedeu depois daquele dia, né, deste site no qual tu mesmo tem lembranças, aí, tem boas memórias aí do tempo do Diego também. E eu gostaria que tu deixasse para Canguçu, não só para Canguçu, para tua cidade, Rio Grande também, para tua cidade que tu adotou para morar, para trabalhar, para as outras cidades aí, para vários outros lugares, até mesmo fora do país, dentro do Brasil, que tem pessoas que torcem por ti, que te conhecem, que acompanharam a tua luta. Deixa uma mensagem para elas, Rafael. E assim, como tu dissesse antes, uma coisa muito interessante, eu não sabia desse detalhe que tu contou, que tu correu risco de vida, porque eu acompanhei de fora, eu era uma pessoa comum, então eu soube que tu perdeu os teus movimentos, eu não sabia, não tinha esse conhecimento que tu correu risco de vida. Mas uma coisa, como tu mencionasse a fé, como tu mencionasse Deus, o homem ele pode traçar os planos, mas Deus dá a última palavra.
e com certeza ele tem um propósito muito grande ainda para a tua vida, como ele já está mostrando. Como tu mesmo disse, a gente precisa passar por provações, por dificuldades para entender qual é o nosso propósito nessa vida. Então, gostaria de tu deixasse uma mensagem final aí, depois dessa tua história, depois desses teus relatos aí para atualizar os teus amigos e quem torce por ti, para nós aí. Tem a palavra, Rafa. Muito feliz pelo convite, Douglas. A gente poderia ficar aqui, horas e horas conversando. Sei que o tempo é curto, mas a gente poderia passar uma tarde trocando ideia, porque é muito bom. Hoje eu acho muito bom a gente conversar sobre isso. Poucos sabem, ninguém sabe, só os família mesmo, que o Campus Online foi muito importante mesmo na minha recuperação, porque na época, em 2008, era a época do Orkut ainda. E eu lembro de estar no hospital e o Diego chegar, o Diego Vilela, que na época era o proprietário, chegar com muitas mensagens de carinho das pessoas. Ele imprimiu uma por uma e chegou com um bolo de mensagens lá, e eu tenho guardado até hoje essas mensagens. E, cara, tu tá lá num hospital com a tua vida totalmente pelo avesso. Chega uma palavra de carinho das pessoas que muitas tu nem sabe quem são, mas que estavam torcendo pela recuperação. Isso com certeza te dá o start e te dá o ânimo que às vezes ficava faltando. Então o Campus Online tem uma grande parcela na minha recuperação, na minha reabilitação, que talvez vocês nem saibam, que é uma coisa que eu guardo comigo, o carinho que vocês sempre tiveram comigo. E então, quando tu me convidou, eu não pensei duas vezes, porque é uma questão de gratidão mesmo por tudo que foi feito na época. E eu acho que é isso, Douglas. Eu fico muito feliz de hoje estar com o coração aberto falando, de estar conseguindo falar sem que isso me cause dor, que me cause angústia, que me cause tristeza. Falo de coração aberto mesmo, que eu, cara, modéstia à parte, eu me considero um vencedor. Cara, me considero que eu consegui superar além do que eu achava que eu conseguia, cara. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego que eu não imaginava que um dia eu poderia, por tudo que a gente passou. Se tem aquela ideia, cara, eu passei por isso aí, o que vai ser da minha vida? Eu vou ficar todo tempo deitado numa cama, vou ficar necessitando de cuidados 24 horas. Que nem eu te falei, que nem a gente conversou antes, esse era o diagnóstico. Cara, eu fui contra o diagnóstico e eu não aceitava aquilo. Assim como tu vai me dizer que eu não consigo alguma coisa, eu vou te dizer, cara, eu consigo. Nem que eu demore um dia para fazer isso, uma coisa que tu leve 5 minutos, eu vou levar 1 hora, mas eu vou fazer. Porque é uma questão que a vida nos ensina, né? A vida ela não caleja. E então eu tô, mais uma vez, cara, feliz pelo convite. Peço pra galera que tiver com alguma... tem muita gente que tem um problema em casa, um problema semelhante com o meu, ou até outro tipo de problema. Que não desista, cara. Não desista, porque, que nem tu falou, Deus tem um propósito para todos nós. E às vezes a gente se questiona por quê, muitas vezes a gente questiona por quê, mas Ele não dá o fardo maior que a gente pode carregar, né? Você pode ter certeza. Então, se alguém precisar de alguma coisa, que estiver passando por uma situação semelhante com a minha, precisar enfim, de dicas de alguma coisa, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia. Eu tô agora, depois de passado muito tempo, eu tô muito forte psicologicamente para conversar sobre o que aconteceu, sobre o que mudou, o que não mudou. Enfim, eu tô aqui para quando precisar trocar uma ideia e estou muito feliz pelo convite. Obrigadão mesmo. Rafa, nós é que te somos imensamente gratos, cara, por tu ter aceitado esse convite aí. E ao mesmo tempo ficamos lisonjeados e muito felizes aí por saber que o Campus Online de uma forma ou de outra te auxiliou na época. Eu não fazia parte da equipe na época, mas o meu amigo de infância e ex-empregador Diego Vilela fez todo esse esforço para ir lá até o hospital fazer essa visita, te levar essas mensagens de carinho, de que com certeza muitos leitores acompanharam as tuas notícias, buscavam saber, se preocuparam, e isso foi degraus para a tua evolução, para a tua caminhada, para seguir em frente, para ver a luz no fim do túnel. E é isso que eu quero te deixar hoje, Rafael. Muito obrigado pela tua mensagem. Tua mensagem vai chegar a muitas pessoas, com certeza que irão assistir a essa reportagem.
e dizer pra ti assim, ó, que tu é um exemplo, cara. Tu é um cara, assim, forte, que superou toda uma dificuldade e tá aí hoje com um sorriso no rosto e disposto aí a conversar, até mesmo a aconselhar, a incentivar quem hoje está pensando em desistir ou que não quer seguir em frente. Tu é um vencedor, cara. Meus parabéns. Obrigado. E muito obrigado. Todos nós somos. Muito obrigado, Douglas. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui.